Agora gostaria de apresentar a próxima oradora, que é investigadora do Observa, o Observatório de Ambiente e Sociedade do Instituto das Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Susana Valente. Bom dia. Agradeço-vos muito o convite para estar aqui hoje. Foi-me pedido para vir falar sobre educação ambiental em Portugal. Mas ouvem bem. Sim. Para vir falar sobre educação ambiental em Portugal, a minha área de trabalho é sobretudo nos resíduos, no comportamento e nas práticas das pessoas dos cotidianos relativamente aos resíduos, mas dentro do Observa há um conjunto de trabalhos sobre várias temáticas ambientais que ligam o ambiente e a sociedade, e houve um trabalho desenvolvido entre 2005 e 2008 que aprofundou a questão da educação ambiental em Portugal. Daí decorre um livro que eu faço questão aqui de vos mostrar, da professora Luísa Schmidt, do Joaquim Gil Nave e do João Guerra. Neste trabalho há uma série de reflexões do Observa, associados também ao Programa Ambiente e à APA, que tentou fazer um apanhado de uma história, que é a história da educação ambiental em Portugal. Fala-se muito de educação ambiental, é um conceito vasto e, portanto, uma parte da apresentação que eu aqui vou fazer recorre a dados levantados nessa altura. E, portanto, a apresentação vai decorrer aqui em 4 pontos. Primeiro, os marcos internacionais da educação ambiental, porque tudo tem uma história, e depois essa história em Portugal. Depois apresento-vos também alguns dados que caracterizam a educação ambiental em Portugal e, por outro, e para finalizar, algumas reflexões sobre a questão da educação ambiental, algumas das quais eu acho que podem ser relevantes e matéria-prima, de facto, para o trabalho de um educador social que vá trabalhar na área do ambiente. Em termos de marcos internacionais, é importante ter uma noção histórica aqui, em que há um papel da Unesco que vem sendo a ser desempenhado desde 1968, noutros, e portanto aqui com um contexto internacional e global, digamos assim, que vai tratando de uma série, vai introduzindo as questões da educação ambiental, e portanto estes são alguns dos marcos fundamentais. Em 75, por exemplo, há a criação do Programa Internacional de Educação Ambiental. Portanto, 75, nós, em termos de Portugal, apanhamos isto aqui numa fase revolucionária do país e, de facto, é interessante como esta linha da educação ambiental tem toda uma história que foi introduzida e crescendo, e que a educação ambiental que hoje se fala, além de ter várias linhas filosóficas, inclusivamente, é algo que, quando nós recebemos e hoje a fazemos, às vezes não percebemos as suas origens, e é importante ir a esta fonte primordial, digamos assim, destes primeiros programas internacionais. Depois, mais próximo de nós em termos temporais, a ECO 92 ou a Cimeira de Joanesburgo ou o Rio +20, todas elas têm indicações e são marcos também que permitem ver a evolução desse conceito e dessa prática da educação ambiental ao longo do tempo. Em termos da União Europeia, a mesma coisa se passa, há várias, podemos lhe chamar até quase diretivas, no sentido da promoção e da educação ambiental, e em 2003 há de facto um repto europeu no sentido de desenvolver estratégias nacionais de educação para o desenvolvimento sustentável, ou seja, houve aqui uma transferência da palavra do ambiente para a sustentabilidade, muito visível em vários pontos, no sentido em que o desenvolvimento sustentável, para além do ambiente, tem a sua componente social e a sua componente económica, e, portanto, o equilíbrio entre esses 3 pilares é que é o desejável. E, nesse sentido, a educação ambiental passa a estar integrada naquilo que é a educação para o desenvolvimento sustentável, como um dos seus pilares fundamentais. Deste modo, ainda estamos dentro da década da educação para o desenvolvimento sustentável e, de facto,
que reflete esse dinamismo que já tenho vindo a falar sobre o conceito da educação ambiental. E, portanto, a educação ambiental é atualmente entendida no contexto mais amplo do desenvolvimento sustentável, sendo um fator determinante para a integração transversal dos objetivos ambientais nos setores determinantes do desenvolvimento social e económico. Isto é a postura da Agência Portuguesa do Ambiente no sentido do seu programa da educação ambiental para a sustentabilidade, que está no fundo inserido e vai na linha da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável. Em Portugal, isto é muito sucinto, tem estes títulos, como por exemplo o arranque, não é? Portanto, entre 70 e 74 existe, é formada a Comissão Nacional do Ambiente no contexto da Conferência de Estocolmo, em 72, e vai nessa altura haver o desenvolvimento de algumas campanhas de informação ambiental e um trabalho também liderado por essa Comissão Nacional da introdução nos programas de ensino de noções que interessem à defesa do ambiente. Defesa do ambiente é uma expressão que já pouco se utiliza, mas na altura era a da época. Era preciso defender o ambiente. Se calhar ainda é, mas já não se diz assim. Já não se utiliza essas palavras. Depois aqui há um período que é chamado de arrefecimento, isto em termos da análise, em que após o período de 74, o facto de se desenvolver e haver um grande empenho na escolaridade obrigatória, portanto há uma passagem, há uma confrontação de um país com um grau de analfabetismo muito elevado e, portanto, todo o empenho a nível do Ministério da Educação e das questões políticas é no aumento do nível de escolaridade obrigatória, passando aquele princípio da defesa do ambiente a algo secundário e, portanto, houve aqui um período em que não se falou tanto de ambiente na educação. Mas, a partir dos anos 80 e depois com a entrada de Portugal na Comunidade Europeia, há uma espécie de retoma nessa questão da educação ambiental e, de facto, começa a haver um conjunto de trabalho desenvolvido para que a educação ambiental em Portugal se institucionalize e ganhe uma estrutura dentro das próprias escolas, dos próprios currículos e no sistema educativo em geral. E, portanto, em 86, que é o ano de entrada também para a Comunidade Europeia, existe a Lei de Bases do Sistema Educativo que contempla, efetivamente, a educação ambiental em todos os níveis de ensino. Portanto, a importância disto é que, a partir desta altura, em termos de lei, a educação ambiental ganha um lugar no sistema educativo em Portugal. E depois, toda essa década é marcada por um trabalho muito forte e depois com o INAMP, que era o Instituto Nacional de Ambiente, que tinha como missão muito importante e fazia parte da sua missão administrativa ou política, era precisamente levar a cabo uma série de ações de educação ambiental, apoiar a educação ambiental e dar formação de educação ambiental ao nível dos professores, por exemplo. E, portanto, houve aqui uma grande dinâmica. O INAMB, entretanto, foi extinto e hoje o que existe é a Agência Portuguesa do Ambiente, onde alguns dos técnicos ainda estão a trabalhar nesta área. Depois, nos anos 90, há uma etapa de consolidação por um lado e, ao mesmo tempo, de desconsolo. O desconsolo vem pela parte do Estado, pela extinção do IPAMB, que tinha, entretanto, passar de INAMP para IPAMB, que era Instituto de Promoção Ambiental. De facto, há ali um trabalho em que se desencadeiam muitos projetos, como ecoescolas, as ecotecas, uma série de projetos de formação de professores. Há, portanto, ali um período muito forte, já depois do Ministério do Ambiente ter surgido, que é em 92. O que acontece é que, por reformas, extingue-se o Instituto de Promoção Ambiental e, em 93, que tinha sido lançado o repto por parte da União Europeia de pensar em estratégias nacionais de educação ambiental,
Isso não vai a desenvolver-se, mas depois surge, como já falámos, relativamente à estratégia do desenvolvimento sustentável e, portanto, a educação ambiental passou a fazer parte integrante desse conjunto. Esta década surge, no fundo, como uma oportunidade, esta década liderada pela Unesco, e, portanto, as escalas nacionais e europeias vão desenvolver as tais estratégias para o desenvolvimento sustentável, em que a componente da educação e a componente pedagógica são bastante relevantes. E algo que não tinha sido feito até aí, portanto, havia uma grande dispersão de ações e de programas de educação ambiental, mas que não se conheciam, surgiu como oportunidade para conhecer então esse panorama da educação ambiental em Portugal e as suas principais características e, portanto, fazer um bocado a reflexão sobre a educação ambiental até esta fase. E é nessa perspectiva que surge este estudo, o Observa, de que vos falei, que tentava, de facto, sistematizar o que é que tinha sido feito desde os anos 70 até ao momento e, ao mesmo tempo, fazer uma reflexão e apontando medidas para o futuro. Já dentro de uma lógica em que o conceito de educação ambiental já tinha extravasado, digamos, simplesmente o seu conteúdo mais ambiental e estava virado para as questões mais abrangentes do desenvolvimento sustentável. E, portanto, o estudo Observa, quando fez a sua abordagem ao terreno, não só teve em conta aquilo que é estritamente designado como educação ambiental e, portanto, algum tipo de temática, mas abriu a possibilidade de olhar também as questões da educação cívica, no sentido em que a sustentabilidade e a educação ambiental estão ligadas à capacidade de mobilização também da população. Assim, não sei, é que aqui está muito clarinho no ecrã. Pronto, o programa de pesquisa foi um programa com todas as suas etapas, as metodologias, uma série de recolhas, etc., em que, de facto, houve dois momentos muito fortes de inquirição às instituições promotoras de educação ambiental, que já vos mostro, digamos, a lista, não tanto para ver aqui exaustivamente, mas pela sua diversidade, e depois também, paralelamente, o inquérito às escolas, vendo os projetos que são desenvolvidos no âmbito das escolas. Portanto, as instituições inquiridas como promotoras foram contactadas na altura cerca de 2.300 instituições e que são variadíssimas, aquelas instituições que desenvolvem projetos, ações de educação ambiental, desde um projeto mais simples de reciclagem a algo mais complexo e mais tecnológico a nível de questões, por exemplo, de energia, painéis solares, etc. Portanto, são muitas as instituições que desenvolvem e que se autoclassificam também como desenvolvendo ações de educação ambiental. Havia um inquérito exaustivo sobre a caracterização da instituição, do projeto ou projetos que tivessem a desenvolver, das áreas temáticas e depois uma questão muito relevante que era o processo avaliativo dessas ações de educação ambiental. Já lá vamos um pouquinho a essa avaliação. Nesse sentido, foram recenseados nessa altura um conjunto de projetos. Alguns aqui têm a resposta múltipla, porque por vezes as instituições tinham várias parcerias, mas vemos que aqui há um contexto, sobretudo mais localizado, que é municipal ou regional, desse tipo de projetos. Depois encontramos um ou dois que tinham um caráter mais lusófono ou ibérico, eram menos, mas de facto há aqui um grande entre o intermunicipal, o regional e o local o regional e o municipal. É claro que este tipo de ações tem sido tudo um âmbito local, o que vai de encontro à Agenda 21, no sentido do agir, do pensar global e agir localmente. Em termos do apoio que essa instituição disponibilizava para esses projetos
em que participava era sobretudo, e daí também muitas vezes o papel dos municípios, em materiais didáticos, concretamente, ou apoio financeiro, ou instalações, também formação existia, ou transportes, ou seja, esses programas que as instituições estavam a participar, sobretudo, eram ao nível de materiais didáticos ou de financiamento vário para algumas ações, nem sempre sendo eles em si mesmo a realizar, ainda que aparece o nome da Câmara, mesmo sendo outro grupo a fazer. E quem são os destinatários desses projetos? Vendo esta lista, percebe-se que a comunidade escolar está realmente em destaque. Há um grande destaque dos alunos do primeiro ciclo, do segundo, do terceiro e depois também professores, alunos do pré-escolar, alunos do secundário e depois temos aqui a comunidade local com 30%, cerca de 31%. Portanto, até aqui foi só comunidade escolar. Depois, mais uma vez, os auxiliares da ação educativa, os pais, os alunos de ensino profissional, a comunidade escolar em geral, depois passando aos alunos do ensino superior. Portanto, vemos aqui que no conjunto de quem são os destinatários destes projetos, são sobretudo a tal comunidade escolar. Ou seja, há muitas zonas, muitos públicos-alvo que não são abrangidos por estas ações. Por exemplo, há bocadinho estávamos a falar que há áreas em termos de indicadores sociais, são as crianças, os idosos, ou grupos mais desfavorecidos. De facto, daquele grupo em que os educadores sociais, por exemplo, trabalham, crianças de facto, são muito alvo deste tipo de trabalho, mas as pessoas com uma certa idade não são um público-alvo, porque se calhar já não vão mudar ou que não têm, não sei. O facto é que não são habitualmente alvo de projetos e de ações de educação ambiental. E, portanto, vemos que há um grande enfoque nos mais jovens, o que faz sentido, mas se calhar é um enfoque que acaba por criar desequilíbrios relativamente ao resto da população. O que quer dizer que depois, isto já é uma parte das reflexões, mas que este gráfico suscita, é até que ponto é que as crianças e os jovens vão sendo educados dentro de um contexto de educação ambiental, mas que é fechado na esfera escolar e que depois, fora da escola, não encontram os mesmos mecanismos para concretizar aquilo que aprenderam e praticam dentro da escola. É como só a escola até pode ser um ambiente, um espaço onde se praticam boas práticas ambientais, mas que depois não têm seguimento e fica como se fosse uma espécie de gueto. Há discursos de pessoas que estão no terreno e reflexões também de quem é pai ou até de quem já foi aluno, que sente um pouco este contraste entre esferas, ou, por exemplo, poder separar o lixo na escola, mas em casa a família ainda não o fazer. Claro que depois há todo um papel dos jovens que fazem essa difusão de práticas, mas também não podemos ficar à espera que sejam, digamos, em certas questões ambientais, que sejam as crianças, porque as crianças não vão elas próprias de vez em comprar o caixote ou proporcionar certas coisas, ou pôr o ecoponto perto da rua. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio, se calhar, e este equilíbrio é uma proposta, é pensar a educação ambiental não só para as crianças, que já há, de facto, um conjunto dentro das escolas, com mais ou menos sucesso, mas pensar noutros grupos-alvo. Outra das questões que gostaria de salientar é a questão da avaliação dos projetos. Muitas vezes fazem-se imensas ações de educação ambiental, distribui-se folhetos, fazem-se ações, mas não há no final uma avaliação. E neste conjunto, que é amplo desta amostra, havia 38% que afirmavam que tinham avaliação, quase sempre uma avaliação interna, mas mais de 50% não se fazem práticas de avaliação de projeto no final. Portanto, a ação lança-se para a rua, ela acontece e é como se o projeto acabasse aí. E, portanto, não há uma continuidade, já não digo continuidade da própria ação de educação ambiental ou da ação em si mesmo,
mas não há uma continuidade no sentido de fechar o ciclo. Há uma sensação muito frequente de que a ação termina no momento em que ela acontece. E isso faz com que, em termos de reflexão, haja pouca no conjunto, e portanto correndo o risco de ser injusta para certos grupos que trabalham com práticas de avaliação mais aprofundadas, por vezes não há a passagem de conhecimentos de uma ação para a outra, porque não se reflete sobre o que é que correu bem na ação, o que é que correu mal na ação, para que na próxima vez haja uma passagem de testemunho, mesmo que não sejam as mesmas pessoas a fazer, no sentido de não repetir os mesmos erros. Portanto, por vezes há uma sensação de estar sempre a começar desde o início. Não é? Outra das questões é, eu, por exemplo, como mãe, o meu filho anda na escola, no 4º ano, do 1º ciclo, e, portanto, a escola tem uma bandeira de ecoescolas, mas, por exemplo, este ano, em termos de trabalho que tenha algum contacto com os pais, foi fazer um trabalho manual com materiais recicláveis. Se calhar, para mim, que trabalho na área de ambiente, achava que uma ação de educação ambiental pareceu um pouco curta para um ano letivo, apesar de eles terem as provas globais este ano e estarem no 4º ano. Mas é só para dizer que às vezes por causa de não haver a tal avaliação e a tal reflexão, vai-se para um tipo de educação ambiental em que se assinala como se fez um trabalho com reciclagem, mas que não há interligação. Eles, se calhar, às vezes nem estão a pensar no todo o efeito do trabalho de reciclagem, porque às vezes até gastam materiais novos para a reciclagem, porque isso acontece. E, portanto, às vezes é preciso ter um bocadinho de atenção quando se vê estes projetos e estas coisas, quando eu estou aqui a falar da avaliação e não estou a querer fazer generalizações. É só dizer que há tudo nestas questões da educação ambiental e não é dizer que se tem um projeto de educação ambiental de reciclagem. É ver o que é que realmente ali se desenvolveu de mais-valia para os alunos e para toda a comunidade escolar, e porque é isso também que depois, de vez em quando, é um pequeno link para os pais. Em relação às grandes áreas dos projetos de educação ambiental, temos conservação, resíduos, água, nas temáticas gerais mais tratadas em termos de educação ambiental, o que se calhar também se reflete no facto das pessoas depois serem mais sensíveis no seu cotidiano e nas práticas ao consumo excessivo de água e, portanto, é aquilo que vocês estavam a dizer, porque são estes os temas que são mais tratados e isto são as grandes áreas. Depois, se formos ver os temas mais específicos, a política dos 3 R's acontece no topo. Mas atenção, se formos ver quais são estes 3 R's, que é a redução, reutilização, reciclagem, é sem dúvida na reciclagem que mais se trabalha. Portanto, a redução e a reutilização são claramente menos desenvolvidos. No entanto, é interessante estar no topo desses sistemas de educação ambiental, pelo menos assim acontecia em 2007, mas há uma certa tendência para uma repetição. Provavelmente agora a energia iria ter um papel que aqui não está, mas que, dadas as circunstâncias atuais, a energia entre as renováveis e as reduções de consumo de eletricidade e tudo mais estão agora, de certeza, muito mais no topo, o que também se relaciona, no fundo, com as políticas nacionais que estão em cima da mesa. Se a política é mais os resíduos, vai haver mais projetos, de facto, sobre os resíduos. Se a política nacional está mais a investir em questões da energia, também os projetos de educação ambiental fazem um pouco o reflexo do que são essas preocupações mais gerais. Em termos daquilo que são as dificuldades mais sentidas no desenvolvimento dos projetos, é interessante a mobilização. Pronto, acho que é uma coisa que as pessoas às vezes sentem, como é que vamos mobilizar, portanto há uma reflexão como mobilizar, mas o interessante é o não sabe, não responde à dificuldade. Porquê? Porque quando nós fazíamos o inquérito, este inquérito depois às escolas, nem sempre a pessoa que preenchia o questionário tinha sido a pessoa envolvida no projeto. Até porque às vezes eram professores que já tinham mudado de escola, que já lá não estavam, porque tinham estado no ano anterior e neste momento já não estavam,
E, portanto, este não sabe, não responde é aqui significativo precisamente porque reflete, muitas vezes, a falta de continuidade de certo tipo de projetos em contexto de educação ambiental. Uns porque são dispersos e, portanto, acontece a ação e depois já não volta a repetir-se. Outros porque as pessoas mais envolvidas e empenhadas saíram dos locais e, portanto, não deram continuidade e, portanto, não há esse levantamento. De qualquer forma, a questão dos recursos em geral, seja recursos financeiros, seja recursos humanos, é algo que estará sempre em cima da mesa como dificuldades sentidas. Mas, sem dúvida, a questão da mobilização, que é como chegar às pessoas e como fazê-las participar, é algo que é relevante. E quando há bocadinho estavam a falar sobre as necessidades de formação, que uma das questões era ter estratégias para dinamizar os projetos, vem mesmo dessa necessidade sentida quando se está no terreno, que por vezes há um projeto muito interessante e depois há a dificuldade de fazer as pessoas participarem ou aderirem. O inquérito às escolas também tinha uma vastíssima, às escolas especificamente, porque ali eram as instituições que faziam a educação ambiental. O inquérito às escolas depois também era específico em relação, alguns dos projetos eram os mesmos, não é? Porque, imaginem, é um projeto da Câmara, mas a Câmara onde é que está a desenvolver o projeto? Está na escola e, portanto, a escola também vai responder e é o mesmo projeto, porque esta articulação mais forte, aliás, em termos dos dados gerais, a articulação mais forte em termos de parcerias era precisamente entre câmaras e escolas. Portanto, em termos dos projetos de educação ambiental, digamos que isto é a parceria preferencial e aquela que é a mais frequente. Também, por exemplo, a nível dos resíduos, os sistemas de tratamento fazem também muita associação com escolas. Portanto, recorre-se às escolas porque as escolas são mais fáceis de mobilizar, porque os alunos estão mesmo lá, os professores estão mesmo lá. Portanto, há aqui uma facilidade em ir às escolas para desenvolver as ações precisamente para equilibrar ou para ultrapassar a dificuldade que normalmente se tem em fazer a mobilização. Isto foi o total de escolas, aquelas que responderam, o que, pronto, como isto era um trabalho a nível nacional, o facto de estarem aqui as respostas de 21% são bastante escolas, pronto, isto só porque era algo sobre o universo. Depois tínhamos aqui pelas direções regionais de educação que zonas, digamos assim, é que tinham mais projetos de educação ambiental. Vê-se que em Lisboa há muitos e depois, curiosamente, em termos comparativos pelo país, no Algarve há um desenvolvimento de questões de educação ambiental muito fortes. E depois o projeto aplicava também um outro nível de questões, e aqui estas da escola, em vez de estar-vos a falar sobre os projetos da escola, uma das questões que questionava era, para além dos projetos, efetivamente, que práticas é que nas escolas havia em termos do seu cotidiano, que isso provavelmente teria um efeito nas práticas e nos conhecimentos dos alunos e dos professores e dos funcionários, até mais forte, se calhar, do que algumas pequenas ações. E, portanto, vê-se que em termos daquilo que são as práticas do poupar água ou do poupar energia ou da questão do papel, do uso do papel usado, eram algo que faziam com mais frequência. E também depois começou a surgir, ainda que isso implique também condições na escola, cada vez mais as questões da compostagem e da horta pedagógica como complementares a estas questões da educação ambiental. Por outro lado, desculpem, é que falta aqui o resto da legenda, agora é que estava a olhar. Portanto, mas percebem que é do nunca até ao sempre. Nunca, pontualmente, quase sempre e sempre. Depois, no que diz respeito a estas práticas de recolha para os materiais de reciclagem, porque era algo que era os tais, era aquilo que está sempre no topo dos temas, percebe-se que o papel é sobretudo no papel, até porque também é aquilo que é mais usado na escola, em que havia um trabalho mais forte,
não é sempre, como cá está, mas aqui este sempre é algo mais raro, mas era no papel, mas também no plástico, sobretudo porque muitas escolas têm a recolha dos pacotes de leite e, portanto, isso é assumido, de facto, como uma prática recorrente do ponto de vista dessa recolha especial. E depois havia fases de campanhas das pilhas e dos tinteiros, que depois vinham de casa, não era só da escola, mas que, de facto, também houve uma certa dinâmica que hoje em dia já está muito implantada em várias escolas e, portanto, muitas vezes já nem assumem como propriamente uma ação. Passou a estar integrado na estrutura da escola. Depois era outro tipo de práticas, no sentido da tal continuidade das ações, que não é só haver a ação pontual, mas haver um desenvolvimento da escola, e perguntava-se se havia algum clube ou projeto de caráter continuado. E relativamente a projetos com alguma continuidade, são de facto mais raros. Eles acontecem normalmente um ano letivo ou 2 anos letivos, mas em relação à questão, aqui não estamos a diferenciar as escolas por graus, se é ensino básico 1, 2 ou 3 ou secundário, mas aqui já se encontra com alguma frequência clubes que os próprios alunos organizam em determinadas alturas e que depois dão continuidade de uns anos para os outros. Depois, uma questão mais ligada à questão curricular. Percebe-se que a educação ambiental está muito integrada na maior parte dos currículos, com mais ou menos profundidade, e aí depois depende, digamos, dos próprios professores darem mais ou menos ênfase à questão, mas as questões ambientais estão de facto integradas. Para finalizar, de facto a educação ambiental em Portugal, em termos históricos, teve muita influência externa, de todos aqueles marcos que tínhamos falado, mas houve períodos de um certo impasse interno por coisas de estrutura administrativa e houve uma certa desarticulação institucional durante muito tempo e, portanto, as iniciativas ficaram bastante dispersas. E também houve ou seja, em termos históricos, houve sempre um certo confronto entre o Ministério da Educação com uma visão mais curricular e uma visão do Ministério do Ambiente com uma visão mais pedagógica e lúdica. E isso, durante muito tempo, não houve esse acerto entre esses dois ministérios, o que depois, em termos do terreno, se reflete. Reflete-se em que a educação ambiental muitas vezes é uma espécie de suplemento e não está integrado. E, portanto, esse suplemento pode ser dispensável. E, portanto, isto criou, e isso vem destas coisas estruturais dos ministérios que durante muito tempo não conseguiram acertar. E depois há muitos projetos que estão centrados na questão do ambiente e na questão ecológica, não articulando a questão cívica, ou seja, a questão da participação. E, nesse sentido, as questões de desenvolvimento sustentável, como hoje, vêm fazer esta questão, vêm fazer com que a educação ambiental surja de uma forma mais integrada, porque está a pensar nesta questão ecológica, mas mas tendo muito presente que é importante a participação. De qualquer forma, tudo isto já se vê em termos dos dados de inquéritos, em que são os mais jovens, que mesmo que não pratiquem mais, são aqueles que revelam mais informação e mais conhecimento ambiental. Isto há uma série de inquéritos nacionais e alguns internacionais, seja nos Eurobarómetros, seja de outros estudos. De facto, os jovens distinguem-se porque já receberam aquele efeito que é terem sido alvo de uma série de coisas e estar nos currículos, eles sabem e reconhecem uma série de linguagem até relativa a questões ambientais. De qualquer forma, esta educação ambiental pode ter vários potenciais a aproveitar e que vale a pena equacioná-los, seja a nível disciplinar, seja a nível administrativo, tendo em conta a sua transversalidade, tanto na administração como em termos disciplinares, e também a nível organizativo pode haver uma série de parcerias de diferentes áreas para além
simplesmente da Câmara Escola. Portanto, digamos, diversificar o tipo de participantes e de cooperação com as comunidades locais, e aí o educador social pode fazer esse link. E, de facto, às vezes pesquisar na net, se a pessoa põe educação ambiental no Google, vai aparecer uma avalanche de coisas e pensa, já está tudo feito, já todas as ideias foram tidas, já está tudo. Mas, de facto, quando se contacta com o terreno, não é, percebe-se que ainda há uma certa insatisfação, que há recursos que faltam, que há tempo escasso, às vezes há pouco reconhecimento e nem sempre há a continuidade desejada. Portanto, apesar de haver muita coisa, em termos de resultados operativos, para quem está no terreno, ainda falta trabalhar mais. Portanto, às vezes esta pesquisa, de ver tantas coisas feitas, pode dar a ilusão de que já está tudo feito. E, neste sentido, acho que o educador ambiental para a sustentabilidade, que pode ser um educador social, para além das questões ambientais propriamente dito, vai ser, sobretudo, um mediador entre vários agentes, vai necessitar de assumir-se como um dinamizador social. Se calhar, às vezes, mais do que educador, um dinamizador parece-me ser a palavra que é mais difícil, às vezes, de conseguir nestas circunstâncias. E, neste sentido, uma das questões que, se calhar, não está tão desenvolvida nas questões tão desenvolvida na prática, nos projetos de educação ambiental, é esta questão da responsabilidade partilhada sobre todo o ambiente, todo o planeta, todo esse global. Obrigada. Não sei se